18h16. Comigo no estúdio o vereador Leandro Dourado do PDT. Boa noite. Boa noite, Pedro Notaro e todo o público desse programa multimídia. Obrigado. De Guarulhos, de São Paulo e do Brasil. Do Brasil, do mundo. E do mundo, do mundo. Do mundo, porque quando eu estava fora do Brasil eu te acompanhei. É mundial. Vereador Leandro Dourado, o senhor surpreendeu na sessão ontem, né? O senhor disse que 0% de reajuste não é admissível, e o senhor é um vereador até ontem, pelo menos, era da base. Não, Pedro, de fato, eu sou um vereador da base do governo, mas eu deixei muito bem claro. Eu falei, olha, sou da base do governo, ser base é uma coisa, né? Ser base aliada, né? É uma coisa. Ser base alienada é outra completamente diferente, né? Meu posicionamento sempre foi muito firme nesse sentido. E agora, Pedro, mais do que nunca, estando no PDT, claro que eu estava em outro partido, né? Esse outro partido era um partido que eu não tinha uma total liberdade para me posicionar em algumas falas. O PDT é um partido, claro, voltado às causas, movimentos sindicais, né? E eu faço parte, Pedro, desde que eu assumi como vereador, de uma única comissão, que é a Comissão do Funcionalismo Público. Então, faço questão de levantar essa bandeira, de defender o funcionalismo público de forma geral. Na sessão da semana passada, eu já tinha me posicionado, já tinham falado, olha, essa é a posição, porque eu falei muito da questão do PDV. Eu achei que o PDV estava muito em aberto, acho, né, que ele ficou muito em aberto. Está mesmo. Sendo decidido tudo via decreto. Não é uma crítica contra o prefeito, mas não é o prefeito Guti ou qualquer prefeito. Decidir tudo via decreto, eu acho que não é saudável, Pedro. Não é saudável. Eu chamei a atenção dos vereadores que a gente passa a perder a nossa legitimidade enquanto parlamentar. Concordo. De discutir a cidade. Cheque em branco. Qual o sentido que faz, então, a gente ter uma casa de poder legislativo onde a gente vai decidir coisas importantíssimas, é uma decisão importantíssima, via decreto. Apresentei uma emenda, a emenda ela foi derrubada nas comissões. Não estou aqui para expor vereador nenhum, mas, poxa, me deixou um tanto quanto triste. Depois apresentei outra emenda em plenária, quer dizer, a emenda que eu apresentei, cancelaram, derrubaram a sessão, na outra sessão voltaram com um substitutivo, tirando só a palavra prazo para que minha emenda não passasse de novo. Né? A produção, volta ao comentário anterior. Exatamente, Pedro Notaro. Nessa proposta, os aposentados pensionistas ficam de fora. Rosângela Molina, sim, porque essa proposta do prefeito Guti, de abono, de aumentar VR, VA, sei lá, vale transporte, deixa os pensionistas e aposentados de fora. Perfeito. Isso é para quem está exercendo a função, quem está exercendo o trabalho. O que eu não acho correto. Carga horária de trabalho. Não acho correto, né? É o complicado porque quem trabalhou, se dedicou uma vida inteira, né, a uma vida pública, atendendo a população, a gente sabe que o servidor público, ele sofre. O servidor público, Pedro, lamentavelmente, né, acaba muitas vezes pagando uma conta que não é dele, igual a gente acaba vendo, se deparando aí constantemente, se tornou corriqueiro na cidade de Guarulhos, agentes de saúde apanhando, sendo ofendidos, né, colocando em risco a integridade física desse pessoal. Literalmente apanhando. Né? Apanhando literalmente. Recentemente teve um caso de uma enfermeira que ela levou um murro na cara, levou um soco na cara de um camarada, pegou uma guia lá, um papel, não sei se ele queria um atestado, saiu correndo. Ou seja, tá na rota de colisão ali, de frente, atendendo o público. A pessoa chega, por exemplo, lá no Fácil para ser atendida, ela não entende, às vezes, alguma burocracia, acha que a culpa é do servidor público. O servidor público ele é surrado o tempo todo. Então, o mínimo que a gente tem que propor nesse momento, depois do momento de pandemia, é um pouco de dignidade. É um pouco de dignidade. Para todos os trabalhadores merecem dignidade, tá, Pedro? Mas o servidor público em específico, nesse caso, a proposta que foi de 0%, é uma proposta que de verdade, não é proposta. Vereador, não é proposta. O senhor é empresário, eu também sou. Nós temos lá os nossos funcionários, chega a contabilidade e fala, o dissídio é tanto. O que acontece? Acontece o seguinte, a gente escuta, foi a proposta que eu apresentei, por exemplo, durante o PDV, que eu falei que deveria de ouvir a categoria dos servidores. Por exemplo, eu venho da iniciativa privada, igual a qual a gente faz parte, Pedro, a gente segue o quê? O direcionamento da convenção sindical. Exato. O que é a convenção sindical? Ela regulamentar, ela decidir, a única coisa que a gente faz lá, a gente vai lá, a gente acata. Acabou, é simples assim. Né? Então, o que o sindicato está colocando agora, ele está dizendo o seguinte, olha, a gente quer 25%.
Sendo que se a gente pegar o IPCA só do ano de 2021 foi de 10,6%, né? A inflação também de 2020 foi de 10,73%, salvo engano, e esse ano a gente já está beirando já 6%. Isso que a gente não está falando de juros compostos, que é juros em cima de juros, que daria muito mais do que isso, daria muito mais. Já daria já em torno de 30%. Mas tudo bem. Aí, como o prefeito falou, olha, tem o crime de responsabilidade fiscal. Claro que o prefeito não pode aumentar 30%. Né? E também não estou nem sendo leviano e não estou fazendo politicagem em cima disso. Fique bem claro. Tu falou, tem que ser 30%. Então, não, tem a questão da responsabilidade fiscal, que não poderia ter um reajuste desequilibrado. Agora, o mínimo, que é a inflação do ano passado, que é 10%, de verdade, Pedro, isso aí tinha que começar, agora, ao menos abrir um diálogo em torno disso. O que me irrita, vereador, é ficar na vontade do prefeito, seja quem for o prefeito de plantão, que ninguém é eterno. Eu quero dar 1%, eu quero dar 2%, eu quero dar 0%. Não pode ser a vontade do prefeito, gente. Então, tem que ter uma regra. Tem que ter uma regra. Aconteceu o seguinte, hoje mais cedo eu falei com o Pedro Zanotti, né, que é o presidente do STAP. Eu falei para ele o seguinte, a gente teve a lei complementar, a 173/2020, que foi de 28 de março, salvo engano, do ano de 2020, com validade até dia 31 de dezembro de 2021. É a lei do socorro, do socorro aos municípios, né? Essa lei complementar, ela diz o seguinte, no artigo 8º e no inciso 1º, que os servidores eles não poderiam receber nenhum tipo de bonificação, premiação, enfim. Só que, no inciso 8º do mesmo artigo, ele diz o seguinte, salvo o IPCA. Você pode acompanhar o IPCA. O IPCA está alto. Perfeito? E o IPCA estava dando já 10%. Ou seja, então você pegou e falou, olha, no período de pandemia não vamos dar. Eu falei, Pedro, olha, deixa eu te falar uma coisa. No período de pandemia tinha uma brecha na lei que já poderia já dar um reajuste já para o servidor, para não ficar com um acumulativo tão grande, para agora ter que discutir um percentual tão elevado. Que aí não faz sentido. Né? Pô, então, veja bem, se tivesse dado um reajuste, por menor que seja, já no ano de 2020, a coisa teria, de 2021, a coisa agora estaria um pouco mais tranquila para se discutir. Pegou todo o cumulativo do período e, de fato, a gente pega o combustível, olha o valor do combustível, olha a alimentação, e o pessoal não está querendo dinheiro não, Pedro, para poder ir viajar, para ir para a praia, para comprar roupa. O pessoal está querendo dinheiro para sobreviver, para ter uma alimentação digna, uma alimentação decente. O pessoal quer comida na mesa, Pedro. É dignidade. Então, o que a gente tem que propor nesse momento para o servidor, para o funcionalismo público da cidade, é dignidade e reconhecimento pelo trabalho que eles vêm prestando. É raro ver um vereador da base aliada que tenha essa coragem de fazer uma crítica aberta, hein? Perfeito. E veja bem uma coisa, isso eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou fazendo um apontamento. É um apontamento, eu estou fazendo um apontamento. Não, eu não posso me calar diante de algo que eu não concordo, que eu não compactuo. Então, peraí, aliado, eu volto a falar de novo, aliado é uma coisa, alienado é outra. Então, poxa, eu não posso ser alienado nesse momento. As pessoas nos cobram. Recebi uma série de representantes dos funcionários públicos me questionando já desde lá do PDV, quando veio a questão do reajuste. Pô, ele está mexendo diretamente com a vida dessas pessoas. E ontem o presidente Martelo chegou a dizer que deveria ser lei a reposição salarial. Concordo plenamente. Sim, no mínimo a reposição. No mínimo, exatamente. A obrigação é a reposição. Perfeito. Então, a gente chega hoje, Pedro, a gente vai, por exemplo, se a gente for num supermercado, se a gente chegar com R$500 no supermercado, de verdade, é constrangedor, a gente sai envergonhado. Envergonhado. Você vai com R$500, você sai com 2, 3 sacolinhas. E ainda bem que nós temos R$500, né? Exato. Tem gente que não tem. Volta ali o Valdomiro Ramos, o que ele falou? Parabéns, vereador Leandro. É um elogio de um mestre, hein? Olha, obrigado. Me sinto aqui muito grato aqui por receber um elogio aqui do mestre, professor Valdomiro Ramos. Deixa eu ver o Tiago Sávio. Os aposentados pensionistas do IPREF, reajuste 2021, 0%. Proposta 22, 0%. Aposentados do INSS, reajuste dos anos 21 e 22, 10% por ano.
Você sabe quem me falou isso ontem? Quem é que me falou? Foi o vereador Edmilson? Olha, eu até ia falar, abordar um pouco, mas o vereador Edmilson está aqui nos bastidores, ele vai falar com um pouco mais de propriedade sobre isso aí, é uma pauta que eu acho que ele traz para cá, ele está até acompanhando a gente. O vereador Edmilson, ele está muito bem preparado também para poder discutir. Mas alguém me falou ontem na Câmara, durante a sessão, que os servidores saíram perdendo, porque pelo reajuste federal, é muito melhor que o municipal. Sim, com certeza. Então, resumindo, Pedro, então a gente está aqui para dialogar, né? Me coloco à total disposição dos servidores públicos, me coloco à total disposição, inclusive do prefeito Guti, que eu puder ajudar, auxiliá-lo, eu estou aqui para isso. Você então, tem acesso ao Guti direto, não tem? Pedro, eu estou à disposição. Você deveria sugerir, prefeito, vamos ponderar aí. Perfeito. Quando foi a questão do PDV, eu propus uma situação já, né? Então, quer dizer, se quiserem meu conselho, quiserem minha participação, né? Estou aqui à total disposição. Inclusive, o que eu falo, eu sou da classe empresarial, uma coisa que eu aprendi na minha vida, bem ou mal, foi olhar contrato, enxergar números, entender da composição de valores, entender a necessidade de dar um reajuste, até porque entenda bem uma coisa. Quando tem umas propostas que os vereadores da base apanham, por exemplo, vai se regulamentar uma taxa de lixo, que não foi criar, foi regulamentar. Pô, você arrecada mais. Quando você acaba com uma empresa, não é? Fez a fusão do SAI com a Sabesp, pô, você tirou uma dívida monstruosa, então tem que sobrar mais recurso. Quando a gente fala da questão de subsídio para as empresas de ônibus, com a questão de isenção de passagem dos idosos no final do ano, pô, sobra-se mais recurso que diminui o subsídio. Enfim, quando a gente fala, por exemplo, a extinção da Proguaru, porque, poxa, dava prejuízo para o cofre público, sobra-se mais dinheiro. Então, se sobra dinheiro, se está sobrando dinheiro, estou fazendo uma gestão para sobrar dinheiro, então vamos pelo menos, no mínimo, contemplar e devolver para a população, para a sociedade, vereador, que o primeiro ponto é esse. Se eu vender a geladeira de casa, eu vou economizar na energia elétrica. Perfeito. Mas eu estou vendo a cidade esburacada, só eu que estou vendo ou não? Não. Toda a cidade está esburacada? Em Cumbica mesmo, a gente tem algumas ruas ali que estão numa A Avenida Paquistão parece que foi bombardeada. A Avenida Paquistão, ela está parecendo, desculpa até o termo, né, mas está parecendo a Lua. A impressão que está dando as crateras da Lua na Avenida Paquistão. Não sei se eu tenho algum requerimento, alguma solicitação, só que é difícil. Às vezes a gente caminha requerimento, solicitação, a gente manda lá pelo gabinete, só que a gente acaba não tendo resposta, não sabe o que acontece. Algumas propostas que a gente tem não estão... Não entendo por que elas não estão... Na rua Tabajara tem um buraco que está sinalizado com um cavalete há mais de uma semana. Gente, não é para deixar o buraco sinalizado, é para consertar o buraco. Sinalização é uma coisa emergencial. Emergencial, perfeito. Vereador, parabéns pela sua postura, viu? Pedro, obrigado. Estou aqui à disposição sempre. Faço questão de estar vindo aqui falar com o teu público, a gente passar um pouco da nossa forma de pensar e fico à disposição de todos. Meu gabinete está aberto e eu que precisar desse vereador aqui, estou aqui para servir a população como um todo. Eu gosto de vereador assim, que tem postura. Gosto muito. Parabéns, vereador. Obrigado, Pedro. 18h29, vamos em seguida aqui com o vereador Edmilson Souza.